Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Espero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Mas antes de começar, eu tenho um favor para te pedir. Se inscreva na nossa página, ative a notificação através desse sininho que está aí. E também curta essa mensagem, faça o seu comentário. E o mais importante, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que você não só seja abençoado, mas seja uma bênção em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. É um texto interessante na palavra de Deus, assim, a gente quase nunca prega sobre esse texto e a gente entende assim, a grosso modo, né? Porque parece que está bem explicado o que o Senhor Jesus quis falar aí, mas eu quero afundar um pouquinho mais no que esse texto quer dizer. Eu acho muito interessante o que esse texto da palavra de Deus quer dizer. Jesus está aqui nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, são 3 capítulos. Eu gosto de dizer que isso aqui é a nossa constituição cristã. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o Sermão do Monte, é a carta magna do cristianismo, é a nossa constituição. Você deve, enquanto cristão, fazer tudo para colocar em prática esses 3 capítulos dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Assim como no Velho Testamento, a gente tem lá em Êxodo 20, Êxodo 20 são os 10 mandamentos, não é? Em Êxodo 20, aqui nós temos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo como a nossa constituição cristã. Simples, curtos, diretos, né? E que a gente deve obedecer. Está aí. O versículo 13 do capítulo 7 diz: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Entram de turma, né? Vão de turma. Às vezes Maria vai com as outras e não presta atenção para onde está indo. E vai junto, de turma. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos, ou então, em vez da gente colocar essa tradução, e são poucos os que acertam com ela, e a gente pode dizer o seguinte: é mais difícil acertar com essa porta. Eu quero, logicamente, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, nunca contradizendo o que o Senhor Jesus Cristo disse, mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Apocalipse, que Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Então, muitos serão salvos em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Muitos têm sido salvos em todas as gerações. Muitos têm escolhido acertar por esse caminho que não é tão fácil quanto o outro caminho. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta
e apertado o caminho que conduz para a vida, e não é tão fácil acertar com este caminho. É isso que está dizendo aí a palavra de Deus. Eu quero juntar com este versículo que você está lendo aí, Atos capítulo 14, versículo 27. Atos 14, 27. Atos capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles. Quer dizer, estavam dando testemunho, não é? O apóstolo Paulo, chegando em uma igreja, ele estava dando testemunho, quantas coisas Deus fizera com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E como abrira aos gentios, não é? O apóstolo Paulo, no seu ministério aos gentios, assim como o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, permaneceram muito tempo em Jerusalém ali, tentando convencer aos judeus, com o seu ministério aos judeus, o apóstolo Paulo partiu logo para os gentios, sentindo que o seu ministério eram os gentios. E você pode louvar e glorificar a Deus por isso, pode agradecer a Deus, porque foi por causa disso que o evangelho chegou até você. É por causa disso que hoje eu tenho a Bíblia escrita aqui, ó, e eu posso pregar o evangelho a você. Então, lá em Mateus, Jesus falou de uma porta estreita. Aqui o apóstolo Paulo está dando nome a esta porta. A porta estreita é a porta da fé. A porta que foi aberta também aos gentios, que foi aberta para mim, que foi aberta para você, se chama porta da fé. Por que, bispa, que a palavra de Deus está dando este sentido à fé? Como se uma porta. Você já parou para pensar? O Silvio Santos botou aí um nome, né? Porta da Esperança. Foi um programa que teve muito tempo, né? Interessante. E chamava atenção, porque muita gente assistia, né? Por que esse negócio? Por que Jesus exemplificou fé como porta? Por que o apóstolo Paulo fala de porta? Vocês já pararam para pensar que porta muda ambiente? Muda ambiente, porta. Nós estamos aqui num ambiente, o nosso teto é fechado, preto, não é? Escuro, tem luzes, luzes artificiais aqui. Mas se você cruzar a porta ali, ou quando você cruza a porta ali ou aqui, eu gosto dessa porta aqui, ó. Você cruzou essa porta, imediatamente você está num ambiente de sol. É isso que a fé, é isso que era suposto a fé fazer comigo e com você. Mudar o nosso ambiente, mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão, mudar inclusive o ar que eu respiro. Mudar a minha visão, aquilo que eu vejo. É isso que a fé deveria fazer para nós. Interessante, pensando ainda sobre porta. Passar em algum lugar é decisão sua. Especialmente a porta da fé.
é decisão sua. Eu posso orar por você, o apóstolo pode orar por você, os bispos aqui, os pastores, nós podemos orar por você. Eu posso orar por você, eu posso pregar para você e tentar te convencer. É isso que eu estou fazendo aqui, usando argumentos para tentar convencer você. Eu posso interceder diante de Deus, falar assim: Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos do meu irmão para ele ter fé, abre os olhos da minha irmã para ela ter fé, abre os olhos dos meus filhos para eles terem fé. Nós podemos inclusive interceder, não é? Quem é que você conhece aí na sua vida que você gostaria que tivesse fé? Você pode lembrar de alguém que você fala assim: meu Deus, abre os olhos dessa pessoa para ter fé. Mas eu não posso passar pela porta por você. Não posso. Eu posso estar lá de dentro, não é? Do ambiente da fé, e falando para você: vem, vale a pena. Mas eu não posso passar por você. Fé é individual e intransferível. A fé é individual, assumida individualmente, intransferível, e não deve ser medida. Eu não tenho o direito de julgar a sua fé. A fé se demonstra, a fé aparece. Não dá para você ter fé embutida. A pessoa que tem fé, isso aparece na vida dela. É por isso que o apóstolo Tiago diz: a fé sem obras é morta. Não é fé. A fé, ela aparece. A fé muda as coisas. A fé tem efeito. Outra coisa que é interessante, então eu falei que porta muda ambiente, que a porta, para passar por uma porta, fala assim comigo: entre o ir e o ficar, a decisão é minha. Vamos falar de novo? Entre o ir e o ficar, a decisão é minha. É pessoal. Por que estreita, né? O que você pensa aqui? Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Teve uma vez que Jesus foi mais radical ainda. Ele virou e falou o seguinte: ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava falando isso no contexto. O contexto em que Jesus estava falando era do jovem rico que chegou para ele e falou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus amou aquela pessoa ao ponto de perceber que a riqueza no coração daquela pessoa era um empecilho para que ele seguisse. Então Jesus virou para aquele homem e falou o seguinte: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Foi o mesmo convite que ouviu Mateus, foi o mesmo convite que ouviu
Tiago, foi o mesmo convite que ouviu João, o mesmo convite que ouviu Filipe, Bartolomeu, Tomé, todos os outros apóstolos. Só que a Bíblia diz que esse homem se entristeceu, virou as costas e preferiu as suas riquezas. Não teve condições de abrir mão. O quanto ele perdeu. E aí os discípulos se admiraram disso. E Jesus virou e falou assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Logicamente, Jesus não estava falando desta agulha de costura que nós temos hoje. Eu acho que na época nem existia. Existiam agulhas de fiar, né? Mas nem existia essa agulha que nós conhecemos tão pequena, né? Jesus estava se referindo a uma entrada pelo muro, pelas portas de Jerusalém. É uma entrada muito pequena, individual, e que por ali entravam alguns animais. Quando os muros, as portas estavam fechadas, para que o inimigo não entrasse, era aberta essa porta muito pequena, e os camelos tinham que se arrastar, abaixar, e passando arrastados, ali. Por que que a porta é pequena e apertada é o caminho? Você já parou para pensar? Porque é individual. É individual. Você tem que entrar sozinho. Você tem que entrar sozinha. Toda criança pode entrar. Samuel entrou nessa porta aos 5 anos, 6 anos de idade no máximo. Mas tem que entrar sozinho. É você e Deus. Deus não tem neto. Deus tem filhos. De maneira que eu estou aqui, eu estou vendo algumas crianças com o olhinho arregalado para mim, mas é por aí mesmo. Sabe quantos anos eu tinha quando eu aceitei Jesus? Quando eu falei assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e Salvador. A lembrança que eu tenho é que eu tinha no máximo 7 anos de idade. Sabe quantos anos eu tinha quando eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus e que eu respondi a um apelo dizendo: eu quero me consagrar? No máximo 11 anos de idade. E o que mudou na sua vida naquela época, bispa? Mudou aqui dentro. Aqui fora quase nada. Continuei estudando, continuei indo para a escola, continuei tendo nota baixa na matemática. Mas aqui dentro mudou. E mudou para sempre. É individual. Individual. E nós precisamos assumir a responsabilidade. Não espere os outros para você ir. Não espere. Às vezes a gente ama tanto a família da gente. Ama, é isso mesmo. A gente ama tanto que a gente não entra no caminho porque a gente não quer deixar filho para trás. Que a gente fica se segurando, não entra no caminho, porque não quer deixar o marido para trás. O marido não entra no caminho, porque não quer deixar a esposa para trás. Não quer deixar os pais para trás, mas em nome de Jesus, escuta o que eu estou te falando, entre neste caminho, nesta porta da fé, e neste caminho da fé, porque as pessoas que você ama vão te seguir, eles vão te seguir. Eu vou te contar uma história, apóstolo, posso falar, né?
Quando nós começamos a namorar, a noivar, quando nós nos casamos, meu sogro e a minha sogra não eram cristãos. Aliás, eles eram cristãos, mas não evangélicos, né? E estavam, assim, muito enganados, num caminho de engano com relação à fé. Num caminho de engano com relação à fé. O primeiro a se converter, que eu me lembro, foi meu sogro. E, infelizmente, ele aceitou o Senhor Jesus Cristo já no leito de morte. O apóstolo orou com ele: pai, o senhor aceita que eu faça uma oração com o senhor? E ele bateu a cabeça assim: o senhor repete a oração comigo, pai? E ele repetiu. E eu acho que uns 10 dias depois ele veio a falecer. Minha sogra entrou numa crise, meu Deus. Eu acho que ela se revoltou com tudo, com todos. Ela entrou numa crise difícil. Meu sogro, ele era praticamente cego. Meu sogro tinha 5% de visão apenas. Então, os olhos dele eram a minha sogra. Os olhos, meu sogro trabalhava, viajava esse interior de Goiás, era um homem assim, tremendo, mas os olhos dele eram a minha sogra. Então, você imagina como os dois eram juntos, né? Acho que o apóstolo puxou ele, por isso que ele não viaja sem eu. Bom, a minha sogra entrou numa crise, meu Deus do céu. E não tinha, assim, apesar dela ser temente a Deus, ela não entrava na porta da fé, no sentido de se converter ao Evangelho, no sentido de se converter ao Senhor Jesus Cristo. E, logicamente, isso machucava, especialmente o apóstolo. Logicamente, isso machucava a Bispa Cássia. A Bispa Cássia é uma mulher de fé, desde os 16 anos de idade. Ela se converteu aos 16 anos de idade. E isso machucava. E eu lembro da gente, quando meu sogro era vivo, uma coisa que ele me falou foi o seguinte: ó, aqui na minha casa você pode fazer tudo que você quiser. A casa é sua. Mas não chama sua sogra para ir na igreja, não. Em outras palavras, respeita a religião da sua sogra. Entendeu? Que eu entendi perfeitamente. Respeita. Entendi, captei vossa mensagem. Bom, passou o tempo, nossas crianças nasceram, a Bispa Cássia casou, os filhos da Bispa Cássia casaram, e a gente sempre orava, mas o que eu quero dizer para você, o amor que nós tínhamos, e pela minha sogra, o amor que o apóstolo tinha pela mãe, o amor que a Bispa Cássia tinha pela mãe, não impediu a eles de entrarem pela porta da fé e de seguirem o caminho. Eles continuaram seguindo o caminho, se desenvolvendo na fé, não é? Fomos ordenados pastores, a minha sogra estava lá no dia que fomos ordenados pastores, ela foi, mas sempre do jeitinho dela, na casa dela, com os costumes dela, né? Um dia, ela morava perto da onde a igreja se reunia, e a gente passava lá no domingo à tarde, eu acho que é todo hábito de quase todo filho, passava lá, lanchava para ir para a igreja, né? Então, um dia a gente passando lá, dando lanche para as crianças para ir para a igreja, ela vira para o apóstolo: onde é que vocês vão?
O apóstolo virou para ela e falou assim: vamos para a igreja, mãe. Então me espera que eu vou me arrumar e vou com vocês. Nunca mais deixou de vir. Passou pela porta, se converteu, trilhou o caminho, ela sozinha, porque isso é individual. Minha irmã, em nome de Jesus, se o marido não veio ainda, se os filhos não vieram ainda, continua trilhando o caminho da fé, eles vão vir em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o seu pai e a sua mãe não veio ainda, continue trilhando o caminho da fé, eles vão vir em nome de Jesus. A porta é estreita, você pode orar, você deve orar, mas você não vai conseguir passar junto com ninguém. Junto com ninguém. Agora, quer um conselho? Passe você por este caminho e trilhe o caminho da fé, porque as pessoas que você ama vão vir atrás de você, em nome de Jesus. Aleluia! É interessante que aqui, todas as vezes que você passa, ou é de uma vez por todas, não é? Quando nós passamos pela porta, existe sempre o caminho da fé à frente. Você não passou pela porta estreita para ficar parado na porta. Você passou e você é chamado a trilhar o caminho. Eu quero que você vá lá comigo, abrir em Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós. Por que começou, portanto, também nós? Gente, você sabe que a gente aprende fazendo pergunta? Curiosidade é inteligência, viu? A gente aprende fazendo pergunta. Por que esse capítulo aqui começou? Portanto, também nós. Porque ele é continuação do capítulo 11. Portanto, aí, está ligando o capítulo 11 ao capítulo 12. O que tem no capítulo 11? Olha aí, vira a página da sua Bíblia para o capítulo 11. O que tem? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a porta da fé aberta, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado por Deus, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí a partir do versículo 4, começando em Abel. Quem foi Abel? Quem foi Abel? Quem sabe aí quem foi Abel? Foi o filho de Adão e Eva que morreu assassinado pelo próprio irmão. Então, começando em Abel até versículo 39. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Põe a mão na sua cabeça aí, por favor, e fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a ser um bom testemunho de fé. Você entrou pela porta? Entrou. Senão você não estaria aqui em pleno isolamento social, em plena pandemia, numa igreja para louvar e glorificar a Deus. Então você entrou pela porta, agora você tem um caminho. E o caminho
o caminho também é o seu bom testemunho de fé. É isso. Deus espera que você tenha um bom testemunho de fé. Todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização total da promessa, por haver Deus provido coisa superior a quem, gente? O que está escrito aí? A quem que Deus proveu, tinha coisa superior? Levanta a mão e fala assim, amém. Amém, ó, é isso que está escrito, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, a respeito da igreja, em todas as gerações. Então fala assim, é comigo mesmo, eu vou experimentar coisas superiores pela fé. Por exemplo, estou vencendo essa pandemia e vou vencer com vida e saúde, em nome de Jesus. Coisas superiores, em nome de Jesus. Vou vencer a recessão. Cadê aí os profissionais liberais, comerciantes e etc e tal? Levanta a mão e fala assim, vou vencer a recessão, em nome de Jesus. Coisas superiores a nosso respeito, para que eles, os que viveram na família de Deus em todos os tempos, em todas as gerações, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oh meu Deus, quando eu escuto isso, eu tenho vontade de falar assim, estou dentro, em nome de Jesus. Faço parte da família de Deus, em nome de Jesus. O que Deus planejou para todas as gerações, eu estou dentro. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus aplaudindo? Glória a Deus. Aí ele começa o capítulo 12. Portanto, também nós. Fala assim comigo, eu também posso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, são testemunhos de fé, são histórias de fé, gravadas aqui, ó, em todas as gerações, tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, aqui a palavra de Deus está falando de novo do caminho. Se você entrou pela porta, você tem que trilhar o caminho que está à sua frente. E a Bíblia te desafia, não é caminhar o caminho, é correr. Correr a carreira. Bispa, não recebi a cura ainda, mas eu estou correndo a carreira e eu vou conseguir em nome de Jesus. Bispa, tem tanto defeito em mim, bispa. Eu vou te contar que tem tanto defeito em mim também. Às vezes eu me decepciono tanto comigo mesmo. Mas eu estou correndo a carreira. Mas eu estou correndo a carreira. Eu vou continuar. Eu não desisto em nome de Jesus. Minha irmã, toda vez que eu olho para você,
Eu lembro do seu testemunho maravilhoso. Você podia ficar de pé? Pastora Larissa, me fala o nominho dela aqui. A Dalissa, é isso. Queridos, ó, essa querida aqui chegou para a gente o ano passado. Eu olhando para você tenho vontade de chorar, mas eu sei que é de Vitória. Ela chegou aqui, subiu aqui, ó, virou para mim e falou assim: bispa, eu já tive câncer uma vez. E eu pus a mão nesse altar aqui, bispa, pedindo que nunca mais eu tivesse. Não foi isso? Mas agora apareceu de novo, bispa. Agora apareceu de novo. E essa irmã, a pastora Larissa, estava com ela, chorou aqui. Bispa, eu vou ter que passar tudo aquilo de novo. Bispa, na minha família tem tanta dificuldade. Eu tenho, foi o que você me disse, eu tenho que ir fazer a quimioterapia de ônibus, bispa. Eu vou de ônibus, volto de ônibus, às vezes sozinha, bispa, que eu não tenho quem me acompanhe. E eu e a pastora Larissa abraçamos ela aqui e choramos junto com ela. E eu virei para você e falei assim: continue correndo a carreira da fé, porque Deus vai te livrar dessa segunda coisa, em nome de Jesus. Fez todo o tratamento, você pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque o cabelinho dela já está aqui, ó gente. Fez todo o tratamento de novo, que não é fácil, e venceu de novo. Aplauda de novo o Senhor. Obrigada, Dalissa. Eu vi essa querida aqui o tempo todo, de mãozinha aqui no altar, chorando, chorando, pastora Larissa junto dela, e eu vinha e profetizava sobre ela também: não desista de correr a carreira da fé que está diante de você. Você não chegou na sua resposta ainda, você não alcançou ainda, você é cheio de defeito, como todo mundo é cheio de defeito, não julgue ninguém. Mas continue, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. E quem você ama, a Dalissa vai vir atrás, viu? Todo mundo. Em nome de Jesus, você vai ver todo mundo da sua família rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. É essa promessa. Nós também podemos, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, o testemunho dela está aqui. Os testemunhos não estão longe, os testemunhos não estão só lá daqueles que estão lá no céu, não. O apóstolo é um testemunho vivo. Bispo Davi é testemunho vivo. Você também vai conseguir. Corramos com perseverança a carreira da fé. Qual é a carreira da fé? Oh, desculpa, eu sou professora, gente, me desculpa, professora tem que envolver aluno. Então levanta a mão esquerda, não é a direita não, levanta a mão esquerda, vira para mim e fala assim: eu também vou dar testemunho. Não, de novo, agora a direita, fala assim: eu também sou um testemunho de fé. Entrei pela porta, eu decidi. Entrei sozinha, porque a porta é individual. Deixa eu te contar, no Velho Testamento, tem a figura do tabernáculo. O tabernáculo de Moisés, não é o templo, é o tabernáculo de Moisés. É o que Moisés fez para que o povo se reunisse quando estava no deserto, entre Egito e Terra Prometida. Ficaram 40 anos reunindo no tabernáculo. Sabe como é que era?
Eu tinha uma figura, pena que eu não pensei em trazer. Era uma tenda muito especial, muito bonita. Era o tabernáculo, uma tenda que eles armavam no meio do acampamento, exatamente porque Deus é o centro. Deus tem que ser o centro na sua vida. Então, o tabernáculo era no meio do acampamento. E as tribos, as 12 tribos, distribuídas ao redor do tabernáculo. Para proteger o tabernáculo, eles colocavam uma cerca de linho, tecido. Era uma cerca maravilhosa, o mais branco que podiam, uma cerca de linho. Na frente dessa cerca de pano, ao redor dessa tenda, muito organizada, na frente tinha uma espécie de portão, também de cortinas. Tinha que ser de cortina, porque quando a nuvem se levantava para sair, eles tinham que recolher tudo aquilo e ir embora. Depois a nuvem parava, eles montavam tudo aquilo de novo. Então era uma cortina muito colorida, cheia de cores essa cortina. Maravilhosa essa cortina. Era um convite para entrar. Todos eram convidados para entrar. Cortina colorida quer dizer isso. Entre. Você é bem-vindo. Todos eram convidados para entrar. Mas no tabernáculo, por essa cortina, só podia passar um de cada vez. Era individual. Um ou uma família de cada vez para trazer um sacrifício. Continua sendo assim. A porta é estreita, o caminho apertado, porque é individual. Mas o Espírito Santo convida você. Se eles todos, em todas as gerações, puderam caminhar e testemunhar a sua fé, hoje você também pode. Então, em nome de Jesus, se livre dos pesos, se livre do pecado, isso é trabalho seu. Se livre daquilo que impede, isso é aqui, ó, você e Deus. E corra a carreira que está proposta diante de você. Fica em pé junto comigo. Eu vou ler o versículo 2 do capítulo 12, novamente. Joga na tela para mim o versículo 2 do capítulo 12. Antes da gente ler, fala assim comigo. Eu entrei pela porta e eu corro este caminho, porque o Espírito Santo é a minha ajuda. Oh, glória a Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ignomínia, essa palavra ignomínia, ela é vergonha, mas tem o sentido de envergonhado publicamente. É isso o que o Senhor Jesus Cristo passou, uma vergonha pública, uma humilhação pública, não fazendo caso da humilhação pública, e está assentado à destra do trono de Deus. E o que ele faz hoje? Intercede por você. Aonde você está, querido? Aonde você está? Gravado nas palmas, nas mãos do Senhor Jesus Cristo.